Queridos irmãos e irmãs, alunos e alunas do curso médio em Teologia do CETADEM, a paz do Senhor Jesus Cristo, é uma alegria, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para estudarmos mais uma lição da nossa disciplina atual, disciplina de soteriologia. Hoje nós vamos estudar a penúltima lição desta disciplina, desta matéria, e também a penúltima lição deste ano de 2020. Neste assunto de doutrina da salvação, vamos estudar hoje na lição de número 9, uma lição que tem como título Advertências e Promessas. A lição 9. Então, nesta lição de hoje, nós vamos estudar sobre essa questão. Pode ou não o crente perder a salvação? Como é que ocorre a apostasia? Existe a apostasia ou não? O que é apostasia? Pode um desviado voltar-se para Deus? Qual é o papel da igreja na restauração do desviado? Será que Deus, a nossa salvação, assim, é tão fraca que a gente pode perder a qualquer hora, a qualquer momento? Então, são assuntos muito importantes que vamos estudar nesta lição de hoje. Pedimos a sua máxima atenção. No texto 1 da nossa lição, o título do texto 1 é uma pergunta. Pode o crente perder a salvação? Será que o crente pode perder a salvação? Esta é a pergunta. Essa pergunta tem sido alvo de grandes debates ao longo da história da igreja, porque já desde o século V, Agostinho, que foi um dos grandes teólogos do cristianismo e da história da igreja, ele começou a pregar que uma vez salvo, salvo para sempre, e que o crente não pode perder a salvação. Na verdade, essa doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre, essa predestinação determinista, que atualmente se chama, que é do calvinismo, que foi João Calvino que inventou isso, na verdade, isso já vem lá desde Agostinho. João Calvino apenas, ele melhorou a ideia e, principalmente, disseminou essa ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. Então, os calvinistas, eles acreditam na eleição incondicional, né, e que se uma pessoa se desviar é porque ela nunca foi crente, é porque ela nunca foi uma eleita. E acredita que todos os eleitos realmente vão para o céu e não vão se desviar, e mesmo que esteja desviado, mesmo assim vão para o céu, porque é uma pessoa eleita. Já os arminianos creem de forma diferente. Nós, da Assembleia de Deus, seguimos a soteriologia de linha arminiana, e nós acreditamos que o crente ele não perde a salvação por qualquer coisa. Levou uma topada, deu um espirro e tal, teve uma dúvida e perdeu a salvação. Todo dia ele perde a salvação e depois ganha de novo. Todo dia Deus fica riscando o nome dele do livro da vida e depois escrevendo de novo. Nós não cremos dessa forma. Porém, nós acreditamos sim que o crente pode perder a salvação se ele viver na prática do pecado, se ele abandonar a fé, porque a salvação é pela fé. A Bíblia diz que a justificação é pela fé, é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Então, se a pessoa abandonar a fé, evidentemente que ela vai perder a salvação. E um dos sinais de abandono da fé é o mau testemunho, é a prática do pecado, é a pessoa viver praticando as obras da carne, ela perde a comunhão com Deus. E nós vemos na Bíblia Sagrada várias frases condicionais, muito se. Um dos maiores argumentos mostrando que se pode perder a salvação é a frequente menção do condicional se com respeito à salvação. Aqui no nosso livro-texto, nós temos aqui vários versículos, né, falando desse se. Né? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Se é que permaneceis na fé, se retiverdes a palavra fiel, se negligenciarmos tão grande salvação, se retroceder, se andarmos na luz. Então, tem muitas palavras
e expressões mostrando esse condicional. Então, essa partícula condicional, se, já é um indicativo. Outra coisa muito importante é o livro de Hebreus. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para advertir, dentre outros propósitos, para advertir os crentes de origem judaica para não retrocederem, para não voltarem à lei, para não voltarem ao antigo pacto, que agora eles estavam debaixo do Novo Testamento, da nova aliança no sangue de Jesus. Porque muitos judeus se converteram à fé cristã, mas eles estavam com dúvidas e alguns retornaram à prática da lei. Alguns tinham dificuldade de se desvencilhar completamente daqueles rituais mosaicos. E o escritor aos Hebreus adverte que agora estamos numa nova fase, numa nova aliança, e que se eles abandonarem a Cristo ou acrescentarem ao Evangelho coisas lá da lei do Antigo Testamento, isso era apostasia. Então, o livro de Hebreus tem várias advertências bem claras e explícitas, diretas, a respeito dessa questão do crente, da possibilidade e da realidade do crente perder a salvação. Já no capítulo 2 de Hebreus, versículos 1 a 3, a gente já encontra isso. Observe, Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 3. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, aqui há uma palavra de advertência muito clara, a possibilidade do crente negligenciar essa salvação que Deus nos deu, e ele diz que a gente tem que ter cuidado para que a gente não se desvie desta verdade. Capítulo 3, versículo 12 de Hebreus, a Bíblia diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ele fala aqui para irmãos, tenha cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo para se afastar do Deus vivo. Então, há uma possibilidade real dos irmãos, de um irmão, de uma irmã, se afastar do Deus vivo. Não deve, mas há essa possibilidade. A pessoa pode não vigiar e negligenciar e cair na fé. Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6, outras advertências. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, ou seja, os crentes, foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então, observe a seriedade aqui dessa condição. Capítulo 10 de Hebreus, versículos 26 a 31, diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, observe aqui, irmãos, que a questão da apostasia, da perda da salvação, não é porque a pessoa cometeu um pecado pontual, daqueles que a Bíblia diz: filhinhos, se vocês pecarem, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O texto aqui não está falando desse pecado pontual, mas o texto aqui está falando de uma vida de pecado, a pessoa viver na prática do pecado. Então diz assim, Hebreus 10, 26 em diante: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados.
Então, se o crente começar a viver uma vida de pecado, não é porque lá atrás ele foi salvo pela graça, mediante a fé, que vai justificar ele viver agora uma vida de pecado, não. Versículo 27. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Observe, irmãos, que tem gente que só fala: mas o amor de Deus é grande, a misericórdia de Deus é grande, e acha que por isso vai justificar todo o pecado e desobediência. É claro que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas são novas a cada manhã, o amor de Deus é grande, mas também a justiça de Deus é grande, o julgamento de Deus também é grande. Não, nenhum atributo de Deus é mais importante do que outro. Todos os atributos de Deus são igualmente importantes, estão no mesmo nível. Versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então, irmãos, o justo viverá da fé. Temos que continuar na fé, não podemos abandonar a fé, não podemos cair na fé e ficar caído na fé a vida toda. Nós temos que permanecer firmes na fé e não se afastar do Deus vivo. A Bíblia fala, por exemplo, em Apocalipse, a questão do vencedor, a quem vencer. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então, há sempre palavras de advertências, de orientações, para permanecermos firmes nos caminhos do Senhor. Na Bíblia, temos pessoas, exemplos de pessoas que apostataram da fé, temos exemplos de pessoas que se desviaram. Saul, por exemplo, o rei Saul era um homem de Deus. O rei Saul foi transformado, Deus mudou o coração de Saul, o Espírito Santo de Deus agia na vida de Saul, a ação carismática do Espírito Santo, Saul até profetizou. Mas, infelizmente, Saul se desviou dos caminhos do Senhor e começou a viver uma vida de pecado, praticando o pecado habitualmente, e chegou ao ponto de se suicidar, de tirar a sua própria vida. Temos também o caso de Judas Iscariotes, no Novo Testamento, que era um dos 12 apóstolos. Jesus não ia chamar nenhum incrédulo, irmãos, para ser apóstolo dele, não. Judas era crente, ele era crente, só que ele começou a se desviar, começou a negligenciar, era o tesoureiro de Jesus, começou a roubar dinheiro da tesouraria do ministério de Jesus, e começava com falsidade: olha, não pode derramar esse perfume aí, podia pegar esse perfume e dar aos pobres, né? Inventando moralismo social, como muitos hoje também são moralistas sociais, mas, na verdade, ele estava com a intenção era de pôr a mão no dinheiro, e chegou ao ponto de trair Jesus, e depois foi e se enforcou, ele não se arrependeu. Então, Judas também, Iscariotes, é um apóstata. A Bíblia fala de Himeneu e Alexandre. Himeneu e Alexandre eram crentes, eram obreiros, eram servos de Deus, mas que se desviaram. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20, a respeito dele, diz assim: mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Paulo, ele aconselha Timóteo que mantenha a fé, mantenha a boa consciência, e ele diz que alguns rejeitaram isso. Alguns rejeitaram a fé, alguns rejeitaram a boa consciência, e por isso
naufragaram na fé, afundaram na fé. E ele dá exemplos e cita nomes. Ele cita nomes. Olha aí que às vezes a Bíblia cita nomes. Às vezes a gente diz, não pode citar nome por questão de ética, mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário. Então diz aqui 1 Timóteo 1:20, entre eles, ou seja, entre os que naufragaram na fé, estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, esse Himeneu e Alexandre, antes eles eram crentes, estavam na fé, mas eles afundaram na fé, naufragaram na fé, chegando até mesmo a blasfemar de Deus e do caminho da fé. Temos também o exemplo de Demas, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Demas também se desviou por causa do secularismo. Diz o texto sagrado, 2 Timóteo 4:10, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Então, Demas também, amando este mundo, amando este presente século, também abandonou por causa do secularismo. Tem também, Paulo cita também, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 e 18, o caso de Himeneu e Fileto. Abre a sua Bíblia, 2 Timóteo 2, 17 a 18. Paulo também cita nome de mais dois que se desviaram. O ensino deles alastra-se como gangrena. Paulo está falando aqui sobre os falsos mestres, dos falsos obreiros, que pregam heresias no meio do povo de Deus, e Paulo diz assim, o ensino deles alastra-se, se espalha como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Ele está falando dos falsos mestres, de modo geral, dizendo que o ensino deles se alastra, se espalha, é contagioso, como um câncer, como uma gangrena, e diz, e entre eles, dentre esses falsos mestres, eu quero chamar a atenção e citar dois nomes aqui, que é Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade. Observe, irmãos, uma pessoa só se desvia de uma coisa se anteriormente ela esteja, de fato, inserida naquela coisa. Então, Himeneu e Alexandre diz, estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e assim alguns pervertem a fé. Então, Himeneu e Alexandre começou a pregar heresias no meio da igreja e perverteram a fé e levando outras pessoas também à incredulidade. Então, a Bíblia fala de vários exemplos de pessoas que perderam a salvação, que apostataram da fé, que abandonou os caminhos do Senhor. O aspecto durativo da rejeição de Cristo. Um crente pode perder não somente sua comunhão com Cristo agora, mas também a vida eterna. Se a pessoa não voltar para Jesus, se a pessoa se desviou e não se arrepender dos seus pecados e não voltar, se ela morrer na condição de desviado, ela vai perder a salvação. Depois leia o capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel, que chama muita atenção sobre essa questão da responsabilidade pessoal. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. 1 Coríntios, 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, ele escreveu uma epístola apologética defendendo a doutrina, a sã doutrina e combatendo os falsos mestres. 2 Pedro 2 e 15 em diante, Pedro, ele fala uma palavra muito interessante, abra sua Bíblia, 2 Pedro capítulo 2, versículos 15 em diante. 2 Pedro, estava aqui aberto em 1 Pedro. 2 Pedro capítulo 2, versículo 15 a 22, diz assim, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram.
Observe aqui, a Bíblia é muito clara em dizer que a pessoa antes era crente mesmo. Eles abandonaram, eles aqui está falando a respeito dos falsos mestres. Os falsos mestres que pregam heresias dentro das igrejas. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes será reservada. Observe aí, falando aí de condenação eterna. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que o princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então, irmãos, são palavras de advertências muito duras contra aqueles que se desviam do caminho da verdade, que se desvia do caminho da fé. Nesse caso aqui, eram falsos mestres, pessoas que estavam ensinando heresias na igreja. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. E fala também que a avareza, a ganância pode contribuir para a apostasia. Então, irmãos, não resta dúvidas de que a Bíblia não apoia essa doutrina calvinista que diz uma vez salvo, salvo para sempre. A revelação bíblica é muito clara em advertir o crente para que ele não se desvie, para que ele não abandone a fé. Pelo contrário, a Bíblia adverte o crente para permanecer firme na fé, cuidado para que ninguém tome a sua coroa. A Bíblia até cita exemplos de pessoas que se desviaram. E como ocorre essa apostasia? Aqui no texto 2 da nossa lição, fala aqui de pelo menos 4 símbolos, 4 ilustrações bíblicas para mostrar esse aspecto aí de como ocorre a apostasia. Essa palavra apostasia significa deserção, abandono. Então, um apóstata é aquele que abandonou a fé, desertou da fé, não está mais no caminho da fé, pulou fora do barco. O barco que caminha para as mansões celestiais, ele estava dentro, mas resolveu pular fora e não seguir a viagem. Nós lemos aqui Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 3, mostrando aqui sobre a questão de naufragar na fé. Então, essa questão da apostasia, ela sendo ilustrada como um navio ou um barco que afundou no mar, que afundou nas águas e naufragou na fé. Então, a expressão traduzida por desviar-se aqui em Hebreus 2 e 1 é um termo náutico que se refere a um navio à deriva e sem controle. E no versículo 3, a Bíblia é clara, dizendo: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Quando Paulo fala sobre Himeneu e Alexandre, 1 Timóteo 19, ele diz que alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar
na fé. Outra ilustração que a Bíblia usa para se referir à apostasia, pessoas que se desviam, é a ilustração de um cordeiro desgarrado, de uma ovelha desgarrada, de uma ovelha que se afasta das demais ovelhas e deixa de seguir a orientação e o caminho do seu pastor para poder seguir os seus próprios caminhos. A gente vê, inclusive, lá em Lucas, capítulo 15, a parábola da ovelha perdida, daquela ovelha que se desviou do aprisco, do seu pastor e da companhia das demais ovelhas. Também vemos ilustrações sobre essa questão da apostasia como um servo desobediente, Porque, irmãos, a vida de desobediência, ela revela que a pessoa perdeu a fé. Tiago fala que a verdadeira fé se expressa e se manifesta por meio de boas obras. A verdadeira fé se manifesta por meio da obediência. A árvore boa produz frutos bons e a árvore má produz frutos maus. Então, a pessoa que vive em desobediência é porque ela já perdeu a fé. É porque ela não ama mais a Cristo. Jesus disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, tá certo? Então, é um erro comum pensarmos que a salvação baseada na fé cancele a necessidade de obediência. Porque alguém diz, não, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. Então, eu não preciso obedecer nada, eu vou viver uma vida de desobediência e não vou perder a salvação, porque a salvação não é pelas obras, mas é pela fé. Só que ele esquece que a Bíblia diz, como o apóstolo Tiago falou na sua epístola, que a verdadeira fé, ela se manifesta por meio de boas obras. O que adianta você dizer que tem fé e não tem obras? Então, as nossas obras, o nosso testemunho, o nosso proceder diante dos homens, revela que tipo de fé nós temos no nosso coração. É verdade que o homem é salvo pela fé somente, mas a fé salvadora é caracterizada pela obediência. Paulo descreveu a fé salvadora como da obediência para a justiça, Romanos 6:16. Outro erro comum é pensarmos que somente certos tipos de pecados conduzirão à apostasia. Às vezes a gente fica selecionando, olha, só leva à apostasia, só se desvia se quem cometer esse tipo de pecado e esses outros tipos de pecado pode pecar à vontade. E não é bem assim, irmãos, não é bem assim. Às vezes tem gente que acha que o crente só perde a salvação se cometer pecados sexuais, adultério, prostituição, homossexualismo. Então, acha que só isso é que a pessoa perde a salvação, ou beber cachaça, pronto, feitiçaria, idolatria, não. Só isso é que perde a salvação, mas não é só isso. Depois leia lá Gálatas, capítulo 5, versículo 19-21, a lista de obras da carne, que são pecados dos mais diferentes tipos, pecados contra Deus, pecados contra o próximo. Aliás, naquela lista de obras da carne, lá de Gálatas, capítulo 5, versículo 19-21, a metade daqueles pecados são pecados relacionais, pecados que cometemos na relação uns com os outros, por falta de amor ao próximo. Então, são as obras da carne. E Paulo disse que quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Essas obras da carne e coisas semelhantes a estas. Outra ilustração da apostasia é a questão de uma planta sufocada. A apostasia é um processo de degeneração gradual. A apostasia, irmãos, não é uma coisa pontual, instantânea, que aconteceu ali em uma fração de segundo. A apostasia é todo um processo, é todo um contínuo em que a pessoa vai indo cada vez mais, se aproximando do mundo e se distanciando de Deus. Ninguém se desvia do dia para a noite, ninguém cai na fé do dia para a noite, ninguém apostata da fé do dia para a noite ou da noite para o dia.
qual uma planta que é gradualmente sufocada pelas ervas daninhas até morrer. Quem já praticou agricultura ou quem conhece alguma coisa de agricultura sabe que você plantou lá o seu plantio de milho, de feijão, a sua roça de milho ou de feijão, você tem que limpar o mato, tem que limpar as ervas daninhas, tem que tirar, porque senão aquelas ervas daninhas elas vão crescer junto com a sua planta e vai sufocar ela e matá-la. Então, Jesus, inclusive, falou na parábola do semeador, Marcos capítulo 4, versículos 18 e 19, Jesus disse assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, há um sufocamento da palavra. Então, meus irmãos, nessa questão de apostasia, nós queremos chamar a atenção aqui no final do texto 2, vejamos mais um pouco sobre o abandono da fé. Cometer um pecado não é apostasia. Você é crente, serve ao Senhor, está em comunhão com Deus, mas em algum momento não vigiou por alguma coisa e cometeu um pecado por pensamento, palavras ou obras. Então, diz aqui o comentarista, cometer um pecado não é apostasia, embora isso possa levar à apostasia. A apostasia é a perda da vida espiritual. Quando a força espiritual do homem interior fica tão fraca pelo pecado e negligência que chega a morrer, considera-se que essa pessoa é uma apóstata. Então, a apostasia é um processo contínuo que faz com que a pessoa fique cada vez mais fraca na fé e abandone a fé e perca a fé e viva na prática da desobediência, na prática do pecado. Eu quero chamar a atenção de vocês, a Bíblia de Estudo Pentecostal, lá quando comenta a carta aos Hebreus, ela fala de dois tipos de apostasia, a apostasia moral e a apostasia teológica. A apostasia moral é quando a pessoa se desvia dos caminhos do Senhor por causa de uma falha moral, por causa de um pecado cometido, por causa de fraquezas da carne, negligência e pecados cometidos, mas que a pessoa, na sua mente, no seu coração, ela crê que está errada, ela sabe que está errada. Então, você sabe que existe isso na prática, pessoas desviadas que estão fazendo coisas erradas, estão em pecado, vivendo uma vida de pecado, mas elas têm consciência de que estão erradas, que precisa se arrepender e que se morrer naquela situação, ela vai para o inferno. Isso é apostasia moral. A pessoa não está praticando a palavra de Deus, mas ela continua crendo na palavra de Deus e continua achando que está errada. Agora, existe um outro tipo de apostasia que é mais grave e mais difícil de a pessoa voltar para Jesus, é a apostasia teológica. A apostasia teológica ou apostasia doutrinária é aquele tipo de apostasia, irmãos, que leva as pessoas a abandonarem os caminhos do Senhor. Elas estão vivendo uma vida de pecado, elas estão crendo e ensinando heresias e até praticando determinados tipos de pecado, e elas juram que estão certas. Elas têm certeza que estão corretas, embora a Bíblia diz que elas estejam erradas. Então, daí que a Bíblia, no Novo Testamento, combate muito a questão dos falsos mestres, combate muito essa questão de apostasia, de heresia. Isso é muito sério, irmãos. Muita gente não dá importância a isso, mas heresia, como Pedro fala, heresias de perdição, surgirão no meio do povo de Deus falsos mestres que semearão encobertamente, por debaixo dos panos, heresias de perdição, negando ao Senhor Jesus que os resgatou e recebendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, isso é muito sério. Então, a apostasia teológica é quando a pessoa se desvia, ela abandonou a fé e acha que está certa.
acha que está certa. Está crendo e praticando heresias e acha que está certa. Então, por isso que a gente precisa ter cuidado. 1 Timóteo 4:1 diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé ou abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, 1 Timóteo 4:1 fala da apostasia teológica. O apóstata teológico, o apóstata doutrinário, ele tem mais dificuldade de voltar para Jesus, tem mais dificuldade dele abandonar o seu erro e se converter a Cristo novamente, porque ele, na consciência dele, na cabeça dele, ele está certo. Então, é mais difícil. Texto 3, pode um desviado voltar a Deus? A gente já começou a falar sobre isso. A pessoa que, o apóstata moral, a pessoa que vive em pecado, a pessoa que era crente. Porque, irmãos, a gente só pode falar em apóstata para pessoas que antes foram crentes. Só pode ser apóstata quem antes foi crente fiel. Quem nunca foi crente fiel não é apóstata, nunca foi crente. Sempre foi ímpio, sempre foi e é ímpio. Né? Então, a apostasia só pode cometer o pecado de apostasia quem antes foi crente fiel. Então, o apóstata moral, aquele crente que se desviou e vive uma vida de pecado, porém ele crê que está errado, que a Bíblia está certa, então esse tem mais facilidade de voltar para Jesus. Já o apóstata doutrinário ou teológico, esse tem mais dificuldade, porque ele está vivendo uma vida de pecado, no erro, e jura que está certo. Nós temos um caso, Malaquias capítulo 3, versículo 7, diz aqui, falando aqui do convite de Deus aos desviados da fé. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Deus, irmãos, ele nunca fecha a porta, ele sempre está com a porta aberta. Veja a parábola do filho pródigo, né? A oração do desviado. Salmo 51 é a oração do rei Davi, quando ele estava convicto do seu pecado. Davi cometeu o pecado de adultério e homicídio, naquele caso com Batseba, e o profeta Natan foi e repreendeu Davi, e Davi reconheceu o seu pecado. O Salmo 51 é a oração de arrependimento e de confissão de pecados de Davi. E Davi disse: torna a dar-me a alegria da salvação. Então, Davi, ele estava se sentindo desviado. Apostasia moral, não apostasia doutrinária. E ele não estava mais com convicção de salvação. E ele pedia a Deus: torna a dar-me a alegria da salvação. E Deus restaurou ele. Então, meus irmãos, Deus restaura, Deus, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Agora, é necessário que a pessoa se arrependa, como o filho pródigo se arrependeu e voltou para o pai. É importante isso. A pessoa tem que se arrepender e voltar para o pai, e o pai está de braços abertos para receber. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora, tem pessoas que, infelizmente, não voltam para o Pai. Tem pessoas que, infelizmente, preferem continuar no caminho do erro, são obstinadas. Tem pessoas que são teimosas e são obstinadas e não querem dar o braço a torcer. Às vezes tem vergonha e não sei o quê. Principalmente pessoas que, quando eram crentes, preste atenção, isso aqui é muito importante, irmãos. Tem pessoas que, quando são crentes, vive caçando pecado na vida dos outros, querendo ser mais santo do que todo mundo, critica um, critica outro, que ele é mais santo do que todo mundo é pecador, todo mundo é desmantelado, não sei o quê. Essas pessoas extremamente moralistas, quando elas se desviam dos caminhos do Senhor e começam também a praticar os mesmos pecados que criticavam os outros, essas pessoas têm mais dificuldade de voltar para Jesus, porque elas ficam muito envergonhadas, e o diabo fica botando na cabeça dela: tá aí você que criticava, que falava dos outros e tal, e agora está fazendo a mesma coisa.
então isso se constitui num obstáculo muito grande, embora a pessoa não seja um apóstata doutrinário e teológico. Então, irmãos, é necessário muito cuidado, oração pelos desviados e falar que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Outra coisa que muitas vezes acontece, a pessoa estando desviada, e o diabo colocar na cabeça dela que ela blasfemou contra o Espírito Santo e que não tem mais jeito, ou cometeu o pecado imperdoável, e etc. E a pessoa fica preocupada, meu Deus, eu quero me converter a Cristo, eu quero voltar para Jesus, mas eu acho que eu falei besteira, eu acho que eu falei demais, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo, não tem mais jeito para mim. Meu irmão, se você está numa situação dessa, ou se você conhece um crente que está desviado e está com essa preocupação, se blasfemou ou não blasfemou contra o Espírito Santo, isso é o primeiro sinal que a pessoa não blasfemou contra o Espírito Santo. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela está numa condição de insensibilidade espiritual. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se a pessoa está preocupada com isso, é o primeiro sinal que ela não blasfemou contra o Espírito Santo, e quem está colocando no coração dessa pessoa essa preocupação é justamente o Espírito Santo. Texto 4 da nossa lição, o papel da igreja na restauração do desviado. Isso aqui é importante. Nossas igrejas devem aplicar a disciplina bíblica com amor aos membros que dela precisarem. Esse assunto aqui da disciplina bíblica é muito importante. Existem vários tipos de disciplina. A Bíblia fala de 2 tipos de disciplina eclesiástica. Uma é a exclusão da pessoa por pecados graves, e o outro é o caso de membros com conduta cristã habitualmente irregular, conhecida, e que, apesar de conselhos e admoestações, persistem na desobediência à doutrina bíblica. Lá na igreja de Corinto, irmãos, havia um caso desse. Na igreja de Corinto, havia um problema de pecado de incesto, né? De um homem que abandonou a Deus e que estava vivendo em pecado. Ele estava vivendo com a mulher, né, do seu pai. Então, esse estava cometendo o pecado de incesto e a igreja estava aceitando aquilo de uma forma muito tranquila. Não tem nada a ver, não tem problema nenhum, não. Quando a igreja, irmãos, vive passando a mão por cima, compactuando com práticas pecaminosas, isso é terrível, traz problemas sérios para a comunhão da igreja, para a vida espiritual da igreja. E o fato de um crente viver em pecado na igreja, se a igreja não disciplina, se o pastor não diz nada, se o pastor faz vista grossa, se o ministério não está nem aí, não significa que Deus não se importe, não. O mais importante é a opinião de Deus, a opinião da Bíblia, e não a opinião do ministério, ou de um pastor, ou da igreja, de quem quer que seja. Porque, irmãos, tem pecados que às vezes são naturalizados pelo povo. Às vezes tem pecados que, de tanto as pessoas pecarem, e ninguém diz nada, nenhum profeta se levanta, ninguém ensina nada sobre aquilo, e vai deixando, por fim, aquilo acaba se tornando natural. É aquela história de uma mentira, de tanto ser repetida, o povo já fica tendo ela como uma verdade. Então, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, denuncia o pecado desse rapaz, que ele estava cometendo incesto, e Paulo mandou a igreja disciplinar esse rapaz. Paulo mandou que a igreja excluísse esse rapaz da comunhão, para que ele viesse a reconhecer e sentir o seu pecado, e assim ser levado ao arrependimento. O objetivo da disciplina não é punir, não é se vingar, não é arrasar, descarregar toda a raiva e decepção contra a pessoa, não.
O objetivo da disciplina é fazer com que a pessoa que pecou, ela reconheça a gravidade, a realidade e a gravidade do seu pecado, e assim se arrependa dos seus pecados diante de Deus. O segundo tipo de disciplina tem a ver com membros que abandonam de vez a igreja e outros que não querem abandonar seus pecados, vivendo de maneira escandalosa, dando mau exemplo para os de dentro e servindo de tropeço para os de fora. Paulo falou, por exemplo, de certos crentes, olha aí, irmãos, lá ele escrevendo aos Tessalonicenses, vamos ler aqui, ó, segunda aos Tessalonicenses, tem uma palavra aqui muito interessante. Você vê, irmãos, como a Bíblia é equilibrada nas coisas. A Bíblia manda a gente tratar com amor, a Bíblia manda a gente ajudar, fazer de tudo para restaurar aquela pessoa, mas a Bíblia também não deixa por menos a questão de reconhecer a gravidade do pecado. Tem situações, irmãos, porque tem pessoas que dá uma de crente, né, ou até mesmo era crente fiel, mas que depois se desviou, porque tem crente que quando se desvia, ele sai da igreja, mas outros se desviam, mas continua dentro da igreja. Continua um apóstata com roupa de ovelha, um lobo com cara de ovelha. Então, tem pessoas que estão dentro da igreja, faz parte da igreja local, tem até um cartão de membro e tem até um cargo na igreja local, mas ela não faz parte do corpo de Cristo. Ela não faz parte da igreja espiritual da noiva do Cordeiro. Então, Paulo diz que tem crentes trapaceiros, desordenados, desocupados, crentes perturbadores. Tem muita gente desmantelada, irmãos, no meio das igrejas. Essas pessoas não são crentes de verdade. Elas já abandonaram a fé, caíram, naufragaram na fé, mas elas permanecem no meio do povo de Deus com capa de crente e às vezes até tem cargo na igreja. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11, Paulo disse assim: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, ou seja, preguiçosos, sem fazer nada, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Tem um bocado de desocupado, ociosos, vagabundos, lá na igreja de Tessalônica, que não faz nada, não trabalha e vive se metendo na vida alheia. Versículos 14 e 15, 2 Tessalonicenses 3, versículos 14 e 15. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, olha só, se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, que carta é essa? 2 Tessalonicenses. Marquem-no e não se associe com ele. Ou seja, identifique essa pessoa. Marque quem é que está desobedecendo a palavra de Deus. Marquem-no e não se associe com ele para que se sinta envergonhado. Porque, irmãos, tem que ter cuidado. A gente não pode viver andando com gente desmantelada na igreja, porque é muito comum as pessoas que vivem ociosos, perturbadores, desmantelados, eles querem andar com pessoas direitas para corromper também os outros. E a gente precisa ter cuidado, porque as más conversações corrompem os bons costumes, as más companhias, elas influenciam bastante negativamente os outros. Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Crente fiel, crente sincero, irmãos, ele ama todo mundo, ele não vai tratar ninguém com discriminação, mas ele não pode estar compactuando e andando e vivendo com gente desmantelada. Não é que ele quer ser mais santo do que todo mundo, não é que ele não ama as pessoas, não, mas ele não pode estar vivendo, se associando. A Bíblia diz que não compartilhe com as obras infrutuosas das trevas, mas antes reprovai-as. A gente vê na palavra de Deus, lá em Romanos 1, que está errado não somente as pessoas que fazem aqueles pecados, mas também aquelas que consentem com as que fazem. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, se alguém
desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associe com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Então, tem um crente desmantelado na sua igreja, tem um crente desmantelado na sua congregação, não considere ele como inimigo, mas você tem que chegar para ele e dizer que ele está errado, que não pode ser dessa forma. A pessoa tem que ter consciência da sua falha, do seu pecado. Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11. Ah, pastor, mas isso não é intolerância, isso não é falta de amor. Irmãos, não é. Uma coisa é aquele irmão, aquela irmã que pecou, que tem uma fraqueza, e que é quebrantada, que se humilha, que a pessoa pede ajuda, pede oração, pede conselho para batalhar, para tentar superar aquela fraqueza. E outra coisa é o crente desmantelado, que quer enganar, que quer causar problema no meio da igreja, aquele que é impenitente, que não se arrepende. Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11, diz assim a palavra de Deus: quanto àquele que provoca divisões, olha aqui, irmãos, está falando de irmãos que provocam divisões na igreja, irmãos que gostam de separar amizades, irmãos que gostam de causar rebeliões, de colocar uns contra os outros, de causar divisões, aqueles que gostam de causar racha no meio da igreja, partidarismo, que isso é uma obra da carne, listada lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Então, Paulo diz: quanto àqueles que provocam divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Olha só, irmãos, aqueles que causam divisões na igreja, Paulo está dizendo ao pastor Tito, porque Paulo escreveu essa carta ao pastor Tito para que Tito colocasse em ordem as coisas que ainda precisavam colocar lá nas igrejas da ilha de Creta. Então, Paulo diz assim a Tito: Tito, você identifique esses irmãos que provocam divisões, discórdias no meio da igreja, advirta a ele uma vez. Se ele continuar com esse comportamento reprovável, advirta uma segunda vez. E se ele continuar ainda depois da segunda advertência, rejeita-o. Ah, irmãos, rejeitar, E você, cadê a misericórdia? Jesus disse: considera como publicano e pecador. Jesus também falou da disciplina da igreja. Se você viu seu irmão pecar, vai lá, conversa com ele. Se ele não se converter, não deixar o pecado, leva lá mais outro irmão, conversa com ele. Se ele não quiser ou dar ouvidos a 2 ou 3 testemunhas, você chegue e diga o caso à igreja, leve para a igreja. E se não quiser ouvir a igreja, Jesus disse: consideram como um gentio e publicano. Então, veja que o amor, ele anda lado a lado com a justiça, com a retidão. Você não pode, em nome do amor, passar por cima de princípios fundamentais. A Bíblia diz: seguir a verdade em amor. Então, Paulo disse: se depois da segunda vez ele não der ouvidos, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Então, é muito grave o que fala a palavra de Deus a respeito de pessoas desse tipo, pecadores impenitentes. O propósito da disciplina. A disciplina da igreja jamais deve ser aplicada como meio de punição, vingança, demonstração de autoridade ou abuso de autoridade. A disciplina deve ser aplicada com amor, como meio de restaurar o faltoso à comunhão. Sempre quando o ministério, o pastor, a igreja disciplina um irmão, um membro, o objetivo é a restauração. O objetivo é fazer com que a pessoa caia a ficha
tenha consciência da gravidade dos seus pecados e busque a Deus e volte-se para Deus para arrependimento. E outra coisa importante, diz aqui o nosso comentarista, um outro propósito da disciplina é conservar a igreja livre de influências pecaminosas. Porque se determinadas pessoas vivem na prática habitual de determinados pecados e a igreja não reprova aquilo, a igreja não condena aquele comportamento, a igreja faz vistas grossas e deixa a coisa correr frouxo, os demais membros da igreja vão entender que aquilo é normal, que aquilo não é pecado. Não, isso aqui não é pecado não, que o pastor nunca falou nada, isso aqui não é pecado não, que a igreja nunca ensinou contra. Então, isso vai contaminando todo o corpo, toda a igreja. Notemos que, lá em 1 Coríntios 5:5, quando Paulo fala que tem que disciplinar aquele jovem de Corinto que estava cometendo o pecado de incesto, Paulo, no versículo seguinte, em 1 Coríntios 5:6, ele disse: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, se a igreja, irmãos, for conivente com determinados pecados, com o pecado dentro dela, aquilo ali vai afetar não somente aquela pessoa que está vivendo hoje naquela prática do pecado, mas aquilo vai contaminar, como um câncer, como uma gangrena, vai entrar em metástase e contaminar e adoecer todo o corpo, tá certo? Quem deve ser disciplinado? Um membro da igreja que continua rebelde, insistindo com sua teimosia, pecando arrogantemente e rejeitando a exortação, precisa ser disciplinado. Por outro lado, o crente, por ser fraco e falho, mas que sabe se arrepender e vive na igreja, esta deve ajudá-lo e fortalecê-lo com amor. Há uma diferença muito grande, irmãos. Até mesmo entre Saul e Davi. Saul, quando era advertido sobre o pecado, Saul não era humilde. Saul não reconhecia o pecado, ficava dando desculpas e não reconhecia o seu pecado e não se arrependia. Já Davi, irmãos, ele cometia suas falhas, Davi cometia seus pecados, mas ele se humilhava diante de Deus, ele pedia perdão a Deus, ele reconhecia suas falhas e Deus o restaurava. Então, isso é muito importante. Havendo sincero arrependimento do faltoso, o perdão da igreja deve vir tão rápido e natural como foi a disciplina. Então, isso é importante. A igreja não somente deve disciplinar, mas também ela deve saber restaurar, voltar à comunhão, ajudar a pessoa a voltar à comunhão. A igreja não pode, irmãos, negar perdão a ninguém. Porque a igreja já está sem paciência com aquele irmão, já é a segunda vez, já é a terceira vez que ele cai na mesma falha, então eu não vou perdoar mais não. Não é assim. Jesus disse até 70 vezes 7. Segundo aos Coríntios 5, segundo aos Coríntios capítulo 2, versículos 5 a 11, fala sobre isso. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Então, tem que ter cuidado, irmãos. A disciplina da igreja, ela tem que ser razoável. A mão não pode ser muito pesada, porque ao invés de restaurar, você vai esmagar e matar aquela alma. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós,
pois não ignoramos as suas intenções. Então, a igreja tem que sempre estar pronta a perdoar, assim como o filho pródigo, assim como o pai do filho pródigo estava sempre pronto a perdoar o seu filho, né? Então, final aqui do texto 4, como disciplinar, a Bíblia diz que a igreja deve disciplinar com mansidão, com brandura, sem difamar ninguém, com cortesia, com amor fraternal, em amor, né? A disciplina não pode ser baseada em ódio. Um pastor jamais pode chegar na igreja e, ao disciplinar alguém e a comunicar a disciplina de alguém na igreja, ficar contando vantagem, batendo no púlpito, dizer que aqui quem manda é ele, quem bota moral é ele, e não sei o quê. Ninguém deve se alegrar com o pecado e com a disciplina de ninguém. É momento de tristeza, é momento de dor, porque o corpo todo tem que sentir, sofre quando um dos seus membros é disciplinado, não é? Então, a disciplina não deve ser com ódio, com vingança, com raiva, né? Esse crente aqui, ele deu tanto mau testemunho, esse crente aqui desmoralizou demais a igreja, sujou o nome da igreja, então vamos se vingar dele, vamos botar para quebrar, passar a régua. Não, não é assim. A disciplina tem que ser com amor, com brandura, com amabilidade, com o objetivo de restaurá-lo à comunhão com o Senhor. E o texto 5, o último texto da nossa lição de hoje, a segurança da salvação do crente. Embora um crente possa perder a salvação por negligência e pecado, o crente fiel não precisa ter dúvidas se está verdadeiramente salvo ou mostrar-se temeroso de perder a salvação. Irmãos, como eu disse até no início desta aula, é possível o crente perder a salvação? Por tudo aquilo que a gente já estudou nesta aula de hoje. Mas também evitemos o outro exagero. Não vamos achar que a gente perde a salvação por qualquer coisa, por qualquer pecado pontual, aí a gente perde a salvação. A gente peca todo dia, irmãos. A gente tem pecado, a gente é pecador por natureza. Não há homem ou mulher nenhum na terra que não peque. Então, Deus não fica toda hora riscando o nosso nome do livro da vida e depois escreve de novo, risca, escreve, risca, escreve, risca, escreve. Não é assim. Não é assim, porque a salvação não é pelas obras. Somos falhos, somos pecadores. Uma coisa é o crente cometer um pecado pontual e outra coisa é o crente viver na prática do pecado. Não tenha dúvidas a respeito da sua salvação. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O diabo quer semear dúvida no seu coração e dizer que você não pode ter certeza de salvação. Temos sim certeza de salvação. Jesus nos salvou. Temos a vida eterna. Porém, irmãos, o fato de haver a possibilidade de perder a salvação não significa que nós perdemos ela toda hora, não. A presença do Espírito Santo na vida do crente é prova adicional da salvação. A Bíblia descreve o Espírito Santo como sendo o penhor da nossa plena redenção vindoura. Deus é fiel, estamos em pacto com Deus, Deus jamais vai nos abandonar, Deus jamais vai nos deixar. O homem é que deixa ele, o homem é que pode deixar ele. Nesse pacto entre o homem e Deus, a parte fraca desta aliança não é Deus, mas é nós, é o homem. Então, a gente precisa ter aquela convicção, né, de que Deus jamais vai nos abandonar. João 6,37, Jesus falou assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Quem vier a mim, jamais rejeitarei. Outra tradução diz: quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, meus irmãos, Jesus não dispensa ninguém, Jesus não joga fora ninguém. O crente pode ter certeza de que Deus não muda repentinamente de propósito quanto à sua comunhão com Ele. Não muda quanto ao relacionamento com o crente perseverante. Quem muda no relacionamento é o próprio crente.
Diz o texto de 2 Timóteo 2:13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Ainda que sejamos infiéis, todavia o Senhor permanece fiel. De maneira nenhuma ele nos lança fora. É o crente que pula do barco, é o crente que se afasta de Deus, é o crente que se afasta da presença de Deus. Como diz a primeira epístola de João, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, assim concluímos o estudo da nossa lição de número 9, advertências e promessas. Lição 9, mostrando essa possibilidade e realidade, mostrando a realidade, né, e a possibilidade de alguém perder a salvação. No entanto, a gente não perde a salvação por qualquer motivo, a qualquer hora, toda hora, de qualquer jeito. Deus, ele é fiel. Cremos na doutrina da perseverança dos santos, que Deus nos ajuda a caminhar, que Deus nos ajuda a perseverarmos no caminho do Senhor. A Bíblia diz que aquele que em vós começou boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. O Espírito Santo que ministrou para nós a graça preveniente, para a gente crer, para a gente se converter a Cristo, ele também continuará agindo em nós durante toda a nossa vida, durante todo o processo de santificação progressiva. O Espírito Santo vai estar ao nosso lado, nos ajudando, nos advertindo, nos orientando, nos dando força para viver vitorioso sobre o pecado. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas, infelizmente, alguns apostatam da fé, alguns abandonam a fé, seja por meio da apostasia moral ou por meio da apostasia doutrinária e teológica, independentemente da situação. Se a pessoa voltasse para Deus, pedir perdão ao Senhor como filho pródigo, voltar para o seu Pai, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Muito obrigado pela sua atenção. Continue lendo o livro-texto, responda os exercícios, assista às videoaulas, responda a prova e até a próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor e até lá.